Pessoal, muito boa noite. Nessa live hoje a gente vai falar de um assunto muito especial, que é como aumentar a sua vibração e atrair o anjo pertinho de você. Esse assunto foi baseado numa pergunta de uma querida seguidora. Eu me baseei na pergunta dela e decidi convidar o Rafael Ramos, que é meu amigo muito querido, para fazer parte dessa live, para a gente conversar juntas, porque o Rafael tem o terceiro olho aberto, ele consegue ver energia. Então, nada melhor do que quem vê energia para explicar para a gente como que é o jeito mais eficaz de aumentar a nossa vibração. Então, sejam todos muitíssimos bem-vindos. Muito boa noite a todo mundo. Vão me falando se tá legal o som, se vocês estão me ouvindo, estão me vendo certinho. Se tá tudo ok com imagem, com som, vão me falando aí. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Tudo ok, muito bem. Só vou esperar o convidado entrar ao vivo para conversar com a gente. Muito obrigada, Adri. Aliás, foi a Adriane que fez essa pergunta, a pergunta mágica, né? Que é o motivo dessa live para a gente conversar. Seja bem-vinda, Adri. Olha aí, nosso convidado querido já chegou. Oi, Carol, boa noite. Ah, querida. Eu já vou chamar ele para entrar aqui na live com a gente, porque o Instagram só me dá 1 hora e a gente tem muito assunto para conversar. Então vamos lá, gente. Rafinha, te mandei convite. Oi, Rafa! Já é assim, já começa do nada, Já uma começa do surpresa. nada. Não tem nem os bastidores para arrumar o cabelo, já chega chegando, Rafa. Você me ouve, Rafa, bem? Rafinha, você travou. Ou fui eu que travei? Você tá travadinho aí. Ou fui eu que travei, pessoal? Quem que travou aí? Me conta aí nos comentários. Foi ele, né? Rafinha, tenta entrar e sair de novo. Ok. Vamos esperar ele voltar, pessoal? Porque essas coisas de internet a gente sabe como é, né? Mas me contem aqui, pessoal. Alguém aí não sabe o que é aumentar a vibração? Alguém não entende o que é isso? A gente está falando grego. Me conta aí, se todo mundo sabe o que significa isso. Oi, Mônica. Você sabe ou você não sabe, Bruno? Bom, para quem não sabe o que é aumentar a vibração, é muita energia até trava, né, Paula? Pois é. Muito anjo aqui do meu lado. Vamos ver se ele consegue entrar. Então, aumentar a vibração, gente, é assim, ó. Todo mundo tem um campo energético, né? Tudo que é feito de átomo tem um campo energético, e nós, seres humanos, que nós somos seres emocionais, a gente emite frequências de onda de acordo com a emoção que a gente está. Então, se a gente está muito bravo, a gente fica com o campo ali vibrando raiva, rancor. Deixa eu ver. O Rafa voltou, vamos ver se dá certo. Então, voltando, quando a gente
dependendo da emoção que a gente tem, a gente vai vibrar uma frequência, né? E aí, como uma anteninha de rádio, se a gente vibra na frequência da raiva, a gente vai atrair esse tipo de situação pra gente. E lá no vídeo, que eu estava falando de anjo, eu cito, né, que quando a gente vibra na energia do amor, a gente atrai os anjos pertinho da gente. E alguém fez uma pergunta: como que eu aumento a minha vibração? Se eu passo raiva o dia inteiro, se eu brigo com todo mundo, se eu só passo nervoso, aí eu chego em casa e quero entrar em contato com o meu anjo, o que que eu faço? Não é verdade? Rafa, clica numa camerinha que tem aqui embaixo, que tem um maisinho. Deixa eu ver se eu consigo te colocar aqui ao vivo. De novo. Oi? Oi, Rafa, boa noite. Boa noite, tá me ouvindo bem? Tá tudo Agora sim, certinho? Rafinha. Eu fiz um Vamos que outro esqueminha vamos. aqui, desculpa galera, eu mudei aqui a internet, fiz outro esquema aqui, acho que vai ficar bonitinho agora, tá bom? Muito bem, Rafinha. Seja bem-vindo, obrigado pelo seu convite. Fico muito feliz de ter você aqui com a gente, falando de energia, falando de anjo, que é um assunto que ninguém gosta, né, gente? Ninguém gosta de falar de anjo aqui, né? Rafinha, vamos lá. Começa se apresentando para a galera. Quem é você? Agora é com você. Tá, bom, primeiramente, super obrigado, Ju, por você ter me convidado, estou muito feliz. Eu sou Rafael Ramos, eu falo de energias, falo de clarividência, principalmente aqui do frontal, que é o terceiro olho, para ver energias. E eu batalhei para estar numa frequência super positiva, porque não é fácil chegar na frequência da Ju, não, tá, galera? A Ju é muita pureza, muito angelical mesmo, para chegar assim, para estar aqui, ó, com a Ju, eu tive que, sabe, sair realmente muito do mundano, ficar Ai, mais, que exagero, o Rafael. mais, o mais puro e mais, tô falando sério, não é fácil não. Não Inclusive, é fácil Ju, manter essa vibração no dia a dia, né? Na correria do dia a é, dia, nas coisas de 3D, de planeta Terra. Então, Rafinha, explica aí pra gente como é que eu tá. passei nervoso o dia inteiro, xinguei meu chefe, briguei com o vizinho, e chegou em casa, eu quero falar com meu anjo, e como é que eu aumento essa minha vibração? Como é que funciona isso? Conta tudo pra gente. Bom, vamos lá. Eu estava pensando em algumas coisas, né? Eu fiquei pensando esses dias, né? O que que eu posso falar? Tem tanta coisa interessante. E eu pensei de primeira num filme, Ju, num filme. Então, assim, eu sei que pode ser que a galera não conheça, não tenha assistido, mas fica como uma recomendação, tá? E ele se chama Asas do Desejo. É um filme alemão de 87, preto e branco, lindo. Sabe aquele filme Cidade dos Anjos? Com certeza, sim. O Cidade dos Anjos foi inspirado nesse filme, tá? De Uhum. 87. Os americanos, eles não gostam de ler legenda, então eles fazem a versão deles. Mas o Asas do Desejo é muito melhor, é muito legal. E assim, tem esse filme, e aí tem a continuação, que é o Tão Longe, Tão Perto, né? A continuação que é um filme de 1993. É o mesmo diretor, tá? O Wim Wenders. E nesse filme, eu tô falando isso aqui já para situar, tá? Mas nesse filme tem uma cena, isso não é muito spoiler, porque além do filme ser de 93, já tá na sinopse essa cena, tá? Isso é bem no começo do filme. No começo do filme tem uma menininha olhando ali no prédio, né? Olhando para baixo. E aí o anjo, ele fica na dimensão dele, né? Tem um anjo lá. A dimensão dele, inclusive, é tudo preto e branco. Ele vê tudo preto e branco, né? E ele fica acompanhando, vendo as Olha, pessoas. E aí quando a menininha, ela tá debruçada ali, ela cai. Na hora que ela cai, ele sai do mundo angelical, ele vira uma pessoa de verdade, física, e salva a menina. Quando ele vê, ele tá ali embaixo e ele segura ela, né?
anjo para sair daquela frequência que ele estava e decidir ir lá e salvar a menina, sabe? Então aí, a partir desse momento ele vira um humano mesmo. Então ele não tá, ele nem ouve mais os amigos anjos dele. Então esse filme é lindo. De 93 é um filme que tem uma direção um pouquinho mais assim, diferente. O primeiro eu acho bem melhor, mas esse segundo é que tem essa cena. Então assim, por que eu quis começar com esse filme, né? Porque com esses filmes, Asas do Desejo e o Tão Longe, Tão Perto, né? Far Away, So Close. Inclusive, Far Away, So Close é o nome da trilha sonora, da música do YouTube. Ah, Então já fiquei... lembro. Eu associei com a música também. E tem o clipe também, o pessoal da banda tá tudo de anjo, olhando as pessoas lá de cima. É muito legal, assim, eu acho, dois filmes... Inclusive, eu até assisti esses filmes como lição de casa pra gente ficar aqui na frequência, o segundo, né? O primeiro eu tinha assistido. Então, assim, o que fazer para ficar numa frequência ali, lá em cima? Você ajudar o outro. Uhum. Você salvar o outro, conversar com o outro, dar atenção para o outro. Então, eu citei esse filme porque eu quero conversar nessa linha, tá? É claro que, por exemplo, eu tive vários insights hoje, inclusive. Inclusive, hoje recebi um sinal, Ju. Olha! Eu fui meditar. Eu fui meditar ali, eu fui correr, né? Aí eu pensei, cara, isso é um sinal. E aqui, ó, um sinal, uma borboleta linda aqui na minha frente. Jura? E assim, qual que foi também assim, uma coisa que eu pensei, né? Porque assim, as pessoas falam muito sobre ficar numa alta frequência, numa espiritualidade, só que as coisas hoje em dia elas estão muito no eu, né? Muito no eu. E eu sou daquela opinião que assim, a espiritualidade positiva é você pensar no outro, você fazer pelo outro, você cuidar do outro. Então, isso para mim que é alta frequência, né? Claro que a gente vai conversar aqui de outras atividades, mas esse exemplo, né, do filme, o anjo, ele deixou de ser anjo para salvar a criança. Então, isso para mim é alta frequência, entende? Isso para mim que é você realmente atingir o máximo de uma frequência positiva, angelical. Porque eu pensei várias coisas a nível de como os anjos pensam, tá? Inclusive, é uma coisa que eu queria falar aqui. O que os anjos pensariam? Né? Eu fiquei pensando nisso o tempo inteiro. Tipo assim, tal situação, o que o anjo pensaria? Tal situação, o que o anjo faria? Então, eu fiquei meio que brincando com isso na minha cabeça. Aí eu bolei algumas coisas aqui. Muito legal. Pode continuar com. Tá interessante. E vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilinho? Deu uma travadinha, mas eu acho que você voltou. Tá, mas vocês estão ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Tá tranquilo, né, pessoal? Eu tô Se aqui, tá travar, tranquilo. tá. Se travar alguma coisa, galera, já dá um toque aí que eu dou uma pausinha e vou de novo. Bom, seguinte. Inclusive, até uma coisa que eu queria falar, Ju, mas foge um pouco do assunto aqui, tá? Normal, né, Rafa? Normal, né? Que é o seguinte, mas eu pensei nisso, não tem nada a ver, mas eu lembrei de você, porque assim, Ju, você tá sempre fashion, sempre bonita, você se veste super bem, né? E Obrigada. eu tô com essa blusa aqui, que é uma blusa que eu gosto muito, né? Que é uma blusa de lã, coloridinha, assim, eu gosto muito dela, né? E o que acontece? Essa é uma blusa que eu não sou muito de comprar roupa, né? O que eu vou falar aqui tem a ver com crenças, tá? E eu acho que pra galera vai ser interessante. Então, assim, eu estava trabalhando na Grécia, só que eu ganhava pouco. E aí eu vi essa
blusa na loja e eu falei, caramba, é tão difícil eu gostar de uma roupa, de eu querer comprar uma roupa. E eu falei, cara, achei tão bonito, só que eu não tinha dinheiro. E aí eu pensei assim, cara, um dia eu vou voltar de novo para essa mesma loja e vou comprar essa blusa. E aí você põe como se fosse uma crença positiva. Não, um dia eu vou voltar só para comprar essa blusa. E eu pus isso Uhum. na minha cabeça. Só que assim, não tinha nenhuma possibilidade de eu voltar para aquele lugar de novo, assim, né? E aí no outro ano, eu consegui de novo um trabalho lá relativo a viagens, e eu consegui voltar na loja e comprei a blusa. Só que assim, Olha, eu pus na minha cabeça, não tinha dúvidas. Assim, não tinha, eu acho que eu vou conseguir, talvez um dia eu compre. Não, era assim, não, eu vou voltar lá e eu vou comprar essa blusa. Ponto. Entende? Então eu coloquei você essa fez uma crença, né? manifestação do Theta Healing. Exatamente, exatamente. E aí eu, assim, na verdade é uma blusa simples, tudo assim, mas eu acho ela, assim, bonita e é difícil comprar alguma coisa. Muito bem, Então, mas eu falei, Rafa. cara, é uma história interessante, porque assim, tudo que a gente realmente pensa 100%, que a gente desboicota, que a gente fala assim, não, eu vou realmente conseguir aquilo, de verdade, assim, tipo, eu estou lá. Não é tipo assim, eu vou comprar o ingresso do show, talvez. Não, eu já estou lá no gramado. Eu já estou lá. Uhum. Você Uhum. entende? 100%. Eu não estou falando que eu consigo fazer isso toda hora, né? Mas, quando a gente pensa assim, mas com certeza absoluta, cara, a gente consegue. Porque é incrível. Eu lembro que até que quando eu fui na loja, a blusa ainda não tinha sido vendida. Não, era para ser Meses seu, depois. Rafa. Era para ser Aí eu, seu, mas essa. Pode falar. não, aí eu falei assim, cara, eu vou fazer essa live com essa blusa, com a Ju, que a Ju é toda É isso aí. fashion e Todo combina essa história. coloridinho. Ô, Rafa, mas essa questão da vibração que você fala, da gente pensar tanto que realiza, isso é uma ferramenta do Teta Healing que a gente fala que se a gente pensar tão positivo, aquilo cocria na sua vida, né? E tem assim, só enganchando o assunto, eu falo muito para as minhas seguidoras, para minhas clientes, a questão da oração, né? Que quando a Hum. gente vai orar, quando a gente vai ler aquele monte de palavra, se não tiver aquela vibração dentro do seu coração de verdade, de pedido, não adianta nada, vai ser palavras jogadas ao vento, né? Hoje mesmo uma cliente perguntou para mim assim, como que ela podia falar com o anjo dela? Eu falei assim, ele vai entender você pela vibração. Sim. Você pode falar, anjo, me ajuda aí que eu não entendi nada. Desse jeito. Mas se você tiver no coração com muita intenção de realmente querer ser ajudado, ele vai se conectar com essa vibração. Não, e Você concorda isso é comigo, tão Rafa? Você que vê energia? Não, isso é tão perfeito, Ju, isso que você falou, que é assim, quando a gente fala assim, bom dia para alguém, chega lá, assim, sei lá, compra um caldo de cana, bom dia, ou se não, boa semana. Mas falando isso assim, boa semana, não tem vibração nenhuma, não tem nada, não tem carga, não tem energia, literalmente. Quando você fala assim, compra um caldo de cana, tô dando um exemplo de verdade, que eu compro caldo de cana quase todo dia. Então, quando você compra um caldo de cana, eu chego lá pra Rô, pro Dani, né, o pessoal que trabalha lá, aí eu falo, mano, excelente semana pra vocês, assim, mas eu falo pra eles ouvir, eu falo pra eles ver que eu tô dando um excelente final de semana, sabe? E aí eles brilham. O, o corpo espiritual deles brilham. Porque eu falei com vontade mesmo, eu falei com intensidade. E eles captaram isso de verdade. Não, ele falou querendo mesmo. E aí eu vejo o Olha, corpo espiritual deles iluminar. E aí eu posso ver pelo olho, né? Você vê o brilho no olho de que, tipo, espiritualmente ele realmente desejou uma excelente semana. Então, o que você fala é perfeito, Ju, porque assim, isso vale também para palavrão. Se a pessoa fala um palavrão sem uma intenção pesada, é só uma palavra. Não tem nada. Agora, se a pessoa fala um palavrão com raiva, aí aqui fica aquelas energias, fica
uns riscos, umas sombras, fica escuro, fica deslocado, porque tem tensão. Então, você fala para alguém bom dia, sem intenção de que, porra, bom dia mesmo, bom dia para você, sem intenção, não dá em nada, entende? E esse lance de aumentar a frequência, né? Quando você dá um bom dia para as pessoas de verdade mesmo, ali com vontade, dá uma excelente semana, isso já aumenta a sua frequência, porque a pessoa vai ficar iluminada, ela vai ver que ela recebeu uma energia realmente de bom dia, entende? E, e isso já vai te elevar a vibração também. Outra coisa, Ju, não só bom dia, mas você dá um presente para alguém, sabe? Hum, Também uhum. do nada. Então, quando você dá um presente para alguém assim do nada, você eleva, não dando, querendo algo em troca, mas energeticamente você já fica com um pouquinho mais de luminosidade. Então a sua aura ganha uma luminosidade a mais só de você dar um presente. Porque quando você dá um presente, a pessoa se ilumina. E essa iluminação, ela é reverberada também para você. Então, assim, a gente pode fazer coisas boas para a gente, para alcançar altas frequências, mas não é bom já fazer para o outro, que além de você estar fazendo para o outro, aquilo vai voltar para você de qualquer maneira, ação e reação. Então, ao invés de fazer só para si mesmo, fazer para o outro, você já está fazendo para si mesmo. Vocês entendem? Uhum. Cai Então, naquela questão de você ajudar o outro, né, Rafa? De você que você estava falando no começo, né? Eu até fiz, outro dia eu fiz um post falando, né? Eu coloquei lá um quadrinho assim, o que que o anjo gosta que você faz? Aí coloquei uma vela, rezar salmo, fazer orações, mas o que que o anjo realmente gosta que você faz? E aí tinha lá a figurinha de fazer caridade. fazer caridade. Eu não chamo muito de caridade. Ó, chamei uma orquídea para acompanhar a gente aqui. Olha, seja bem-vinda, Orquídea. Assim, ó, eu não uso muito o nome caridade, talvez por eu não ter um viés religioso, mas sim, caridade. Você fazer sem pensar em nada em troca, você fazer por amor, você fazer por desprendimento material e, sabe, você fazer, só fazer, sabe? Ir lá, fazer alguma coisa, pode ser um presente, pode ser ouvir a pessoa, pode ser fazer alguma coisa por ela em vários níveis, pelo seu vizinho, fazer alguma coisa pelos outros, a doação, né? Para mim, isso é o que eleva espiritualidade e as frequências, tá? Para mim é fazer pelo outro, né? Inclusive, eu pensei até aqui, Ju, na verdade eu só mostrando aqui um pouquinho, né? Porque eu tive um insight hoje também sobre a natureza, né? Eu gosto muito quando você fala, Rafa, que eu ia até pedir para você comentar isso, de você sentar na grama, colocar o pé na grama. Eu adoro que você conta isso, porque você realmente vê a energia assim, de uma forma que a gente não consegue ver, né? Então, e aí pensei justamente nisso, em falar um pouco da natureza, né? Só que assim, vou também falar nesse viés que eu estou falando. É bom sentar ali na grama, tá? Você vai conseguir equilibrar suas energias literalmente, né? Terra é energia de estabilidade, tá? Eu já vi isso energeticamente, tá? Eu já vi a pessoa sentar na grama e as energias dela lá dos chakras de baixo, eles começarem a fazer assim, assim, até ficar estável. É difícil explicar essas coisas. Até o campo de energia, tá? O campo de energia ele começa a ficar estável e aí toda a energia aqui de baixo ela sobe e fica numa estabilidade. É difícil explicar essas coisas imagéticas, mas isso é visível. É claro que é bom se a pessoa for várias vezes, né? Para grama, para um parque, né? Não é só ficar meia hora lá, né? É bom fazer isso sempre, né? Com o pé na terra. Só que eu não vou ficar só nisso. Vou um pouco além hoje. Que é o seguinte: para elevar as frequências mesmo, ficar ali, o que os anjos fariam é não só ter contato com a natureza, mas você cuidar da natureza. Perfeito. Entende?
Porque, tipo assim, tudo é, vou lá no parque, vou sentar na grama. Tá, mas cuidar da grama, cuidar do parque, plantar uma árvore, plantar umas flores, deixar claro, a casa tem que estar cheio de flor, cheio de vida, contato com a mãe terra, tem que ter mãe terra dentro da casa. Então tem que ter planta, tem que ter vasos de para fazer chás, temperos para você pegar ali na hora e comer. Você entende? As pessoas não plantam nem um manjericão, compra aqueles temperos tudo seco, tudo sem vida. Meu, planta os temperos ali numas jardineiras, mesmo tendo apartamento, eu sei que a Ju mora no apartamento. Ah, mas eu tenho as plantinhas aqui também. Elas, difícil sobreviver na umidade. Sim. Mas eu tenho um monte de vasinho de flor aqui. Eu não fico sem planta de jeito nenhum. A Ju, galera, ela mora dentro de uma floresta. Na verdade, eu moro em cima de uma colina, né? Em cima de uma colina. Então assim, Ju, então assim, o que eu fiquei pensando hoje? Estão me ouvindo? Tá tudo ok? Tudo aqui. Tá. O que eu pensei hoje, né? O que os anjos fariam, né? Essa é a gincana, né? Essa é a ideia. O que os anjos fariam? E aí eu fiquei pensando, tem uma aranhazinha, né? A Ju gosta de falar, é tudo inho, né? Aranha. Aranha, tem uma aranha na paredinha. E assim, o que o anjo faria? O anjo, ele iria olhar assim, vou tirar essa aranha daqui, passar a vassoura. Ou o anjo iria olhar, não, deixa a aranhazinha aí, ela tá ali bonitinha, ela tá na vida dela, entende? Só que aí, eu fui além, aí eu pensei, o que o anjo faria mesmo? Ele olharia e falaria, bom, eu vou tirar essas partes aqui, que as formiguinhas já estão bem secas, essa parte aqui só tá sujeirinha, e limpar a casa da aranhazinha, entende? Tô falando sério. É uma consciência, assim, muito além do que a gente consegue assimilar, né? Mas eu fiquei pensando isso. Eu falei, cara, o anjo ele iria ajudar a aranhazinha, sabe? Fazer uma faxininha para ela, deixa algumas teiazinhas ali, etc. Mas deixar ela lá e ainda dar uma ajuda para ela. Então é isso que os anjos fariam, entendeu? Só um segundinho. Não, pode deixar aberto. Pode deixar aberto. Bom, então assim, eu pensei nisso, né? Eu pensei em tudo assim, eu fiquei pensando, o que os anjos fariam, né? Sabe outra coisa legal também, Ju? Mas entra aqui no nosso assunto, tá? De energia barra espiritualidade, entra aqui em tudo, né? Que é o seguinte, a auréola, né? A auréola. Eu Porque gosto dessa história, Rafa. Conta aí. O que significa a auréola? Que a é, gente que é tão desenhado e representado nas pinturas, né? Dos desenhos. sim. E eu ponho sempre uma auréola, né? Na cabeça da Ju, né? Sempre quando eu ponho a Ju em alguma foto, ela sempre vem com uma Como, auréolazinha, né? nossa senhora, eu tenho que encarnar umas 10 vezes, né? Para conseguir chegar nesse estado, mas beleza. Ó, não, só de fazer live, suas lives, falar o que você fala, a aura já fica do chakra coronário, já fica dourada, pode ficar dourada. Ou pode ficar também meio branca, né? Então vamos lá, o que é a auréola, né? E como eu estou aqui no ambiente dos anjos, eu pensei em falar da auréola. A auréola, ela é uma representação, ao meu ver, tá, galera? Essa teoria minha, tá? Ao meu ver, é uma representação 2D do chakra coronário aberto. Então, o chakra coronário aberto, ele faz ele vai ali para cima, né? Então, o que acontece? Representaram os anjos como um 2D, uma auréola, né? E por que dourada? Porque normalmente ela fica dourada, o chakra, né? A energia do chakra, que normalmente é violeta, misturado com umas outras cores, mas pode ficar dourado se a pessoa falar e com o que ela fala, ela ajuda, até salva mesmo as pessoas. Entende? Que é uma característica muito forte dos anjos, né? Que eles trabalham com as mensagens, né? Eles são mensageiros, né? Isso eu acabei de pensar agora. Isso aí foi um insight aqui. Então, assim, então tem essa auréola, tá? Mas assim, é a representação da abertura do chakra e pode ficar branco também. Então, sabe aquelas pessoas que são realmente assim, tá com uma pureza mesmo, tá com uma.
e ela também canaliza coisas espirituais ou até espíritos positivos, aí o chakra dela pode ficar até branco, tá? Não é olha. muito, pode ficar até branco. Então eu pensei em falar da auréola, né? Porque assim, tem a ver com energias, né? Mas, obviamente, para abrir o chakra coronário aqui, né? Que é o chakra da não materialidade, é justamente essas coisas que eu estou falando. É fazer doação, eu chamo de doação, mas pode, quem quiser chamar de caridade, fazer caridade, ajudar o próximo, você realizar o sonho de alguém, você ajudar alguém. E outra coisa, Ju, eu tenho que falar aqui, que é o seguinte, eu ouço muito as pessoas falar, etc., assim, que de prosperidade, né? Eu quero entrar nesse papo. Vamos lá, Gil. Então, Vamos por lá. exemplo, tem gente que fala assim, prosperidade é ter dois da mesma coisa. Aí eu já cheguei para a Ju e falei assim, Ju, eu acho que prosperidade é você ter dois e dar um. Ou melhor, prosperidade dos anjos é você ter um e dividir da metade. Ou talvez você ter um e dar o seu um. Isso é prosperidade que abre chakra coronário. Isso é prosperidade. Prosperidade, você pega até nas cartas de tarô, eu já cheguei a mostrar em podcast, assim, prosperidade em carta de tarô, normalmente são cálices cheios, transbordando uns para os outros. Isso é Muito bom. prosperidade. Então você ter dois e dar um. Ou às vezes não ter nenhum e se virar para dar aquilo para aquela pessoa que você mesmo gostaria de ter. Entende? E aí isso é que faz chakra coronário ficar violeta lindo, ficar branco, ficar dourado. Normalmente dourado realmente tem que ter, ao meu ver, né, até onde eu vi algumas vezes chakra ficar dourado aqui em cima, foi quando tinha comunicação envolvida, tá? Já vi muitas vezes os chakras das pessoas, tá? A emanação ou a própria abertura normalmente vai para os violetas misturados com outras cores, mas para ficar dourado, normalmente a pessoa, cara, eu vou dar um exemplo. A pessoa, ela tá realmente assim, muito triste, mas muito, muito, muito. É que nem você falou assim, ela tá ali no trânsito, acabada, ela tá estressada, ela quer bater o carro em alguém. Hoje eu tô na maldade, se alguém me xingar, eu vou bater o carro na pessoa. Sabe aquele dia que a pessoa ela quer acabar com o planeta, com a vida dela. E aí, do nada, você no carro do lado, pega e dá uma flor para ela e fala, senti que você tá um pouquinho estressado, toma flor. E com a palavra também, você falando ali, e aí a pessoa, de repente, ela até chora e desencana de bater o carro nela em alguém, sabe? Então, aí o seu chakra pode ficar dourado. Aí o Uau. teu chakra pode ficar dourado. Quando as pessoas, Ju, elas falam assim, eu vou meditar aqui, não sei o quê, e pensar pro meu chakra. Cara, às vezes, cara, a gente precisa fazer umas coisas num nível diferente, para ter umas cores, umas aberturas diferentes, tá? Mas sobre oração, não vamos fugir não, oração. Eu não sou de oração, assim, eu sou realmente uma alma punk rock, eu não sou muito de oração. Mas, obviamente, orações, além do pedido, né, e além de a frequência, orações, você está verbalizando ali coisas positivas. Por mais que não seja muito o meu caminho, eu sei que orações é uma coisa muito, muito importante, muito interessante. Eu sei que a energia ali das palavras, da intenção, tem coisas muito de sentimento, de coração. Isso eu sei. É tipo assim, é que nem eu falo. Tem banda que eu não gosto, mas eu tenho que admitir, pô, os caras tocam muito. Você entende? Então tem coisa que eu não sou muito, mas eu tenho que admitir, pô, esse negócio é muito bom. É claro que orações é uma coisa incrivelmente boa. E tão boa que talvez eu nem consiga chegar nesse nível de bondade para ficar fazendo oração. Ai, Eu tô Rafael. falando sério. Eu tô falando sério. Mas você já tem outros níveis de bondade, né? Porque você tem uma ONG, quem não sabe, o Rafa tem uma ONG, você faz um trabalho lindo, voluntariado, você ajuda tanta gente, que sua auréola deve estar, assim, mais do que dourada, né? A gente já sabe. O pessoal Minha, minha, daqui minha, sabe também, a galera que te conhece.
Bom, então, o Tato tá aí, só falar em galera, né? Super beijão pra Rá. A Rá, super, super maravilhosa. Cara, super beijão pro Tato. Eu avisei ele, né, que a gente ia fazer, ele te conhece também, né, Gil, lá atrás. Beijão, Sim. Tato é um super querido, muito gostoso conversar com ele. É super talentoso, super artístico, super espiritual, super brilhante. O cara fala nas lives, ele brilha, 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 brilha. É de então, beijão aí pra galera. Beijão pro canal Multidimensional, Tuna Estrada. Beijão. Beijão para a nossa rainha. Vou falar uma coisa aqui também que envolve a Auréolas e a nossa rainha Tati, né? Ah, tá. Pagung, que tá aí. Porque assim, ó, o que que é Nossa, Ju, isso é muito importante. Não sei se eu tô fugindo muito, mas isso aqui é muito importante falar. Tava doido para falar isso, acho que não falei em nenhum lugar. Sabe a coroa dos reis e das rainhas? Ela é uma representação do chakra coronário dourado, igual às auréolas dos anjos. É uma representação. Então, o que Uhum. acontece? Só que aí, o que que eu vou falar? É o seguinte, ao invés das pessoas tentar comprar uma coroa de ouro, é fazer que nem a Tati Pagung. Com as palavras, ela, ainda mais ela é das palavras, né? Ajudar as pessoas com o que você fala e o seu coronário ficar dourado. Não é comprar um negócio de ouro e pôr na cabeça. É o seu coronário ficar dourado. E aí, quanto mais coisas incríveis você falar, ao invés de a coroa ter esmeralda, ter rubi, você fazer a energia esmeralda, a energia rubi, você entende? Na sua aura. Essa é a riqueza verdadeira. Obviamente, eu sei, galera, tá todo mundo pensando, poxa, mas uma coroa de ouro cheia de rubi seria legal. Mas a verdadeira coroa de ouro é você fazer a sua aura, a coroa aqui ficar dourada, entende? Cheia de rubis brilhantes, com o que você fala, com o que você faz pelo outro, principalmente. Polaridade positiva Exatamente. é fazer mais pelo outro, entende? Exatamente. É aquela coisa, né, Rafa? A atitude conta bastante. Né? E uma coisa que eu falo muito: não adianta você acender 700 velas e ter uma atitude completamente contrária àquilo que você tá querendo, né, querendo para você. Então, a atitude conta muito. E o que eu queria que você contasse também, Rafa, é a questão do chakra coronário, né? Tá. É, os anjos, eles se ligam muito, porque quando a gente está orando, eu peço para elas sempre sentirem no coração que elas sentem para falar. O que, que eu estou sentindo para agradecer? O que, que eu estou sentindo para falar? Eu imagino que deve emitir alguma luzinha nesse chakra coronário aí, e é por onde o anjo se ligam, é por onde eles se conectam, né? Porque dizem que o anjo se conecta pelo divino que há na gente, né? E eu particularmente sinto muito coronário. Ou, desculpa, o cardíaco. Eu estou falando de coronário, eu quero dizer do cardíaco, coração. Peguei, peguei. Mas você acredita que você Coração. falou coronário, mas eu sabia que você estava falando do Anahata? Eu sabia que você estava falando do coração. Ah, então tá tudo ótimo, Rafa, você me entende. Inclusive, dá quase para ver que tem um coraçãozinho ali, ó. Tem um coração ali. Porque quando é muito comum, né? Eu tá orando, eu tá pedindo e tá sempre sentindo o cardíaco quente, né? O cardíaco muito. Eu não sei, Morninho, morninho. sai alguma luzinha daí quando a gente ora com o coração? Como é que é? Sai, não, o que sai aqui, quando você está na frequência do coração, é a emanação do chakra, né? E aí pode ficar verde, pode ficar rosa, pode ficar vermelho, sai muita energia vermelha do coração também, tá? Energia boa, tá? Obviamente, quando a pessoa está triste, o coração sangra energeticamente, mas não quero entrar nesses assuntos aqui hoje. Hoje é só frequência lá em cima. Não, mas Mas aqui, é importante você abordar isso, falar. que é uma coisa até que não precisa nem adentrar tanto, mas assim, eu queria que você falasse, já que você tocou no assunto, que eu insisto muito para a galera, assim, ó, não é.
é a questão de ficar triste, né? Muita gente fala, eu tô muito triste, eu tô me sentindo triste, como que eu faço? Quer dizer que meu anjo fica longe quando eu tô triste, né? E não é assim que funciona. O importante, assim, ficar triste, todo mundo fica triste. É inerente do ser humano, né? Mas a gente não tem que entrar nessa vibração, né, Rafa? A gente não tem que afundar na tristeza e ficar lá no quentinho. Existem formas de você elevar a sua vibração, é por isso que a gente está conversando aqui. Porque como que fica a energia da tristeza quando a gente fala, ah, não, eu quero ficar triste hoje? A energia da tristeza. Você falou uma coisa muito interessante, Ju, porque assim, quer queira, quer não, e olha o que eu vou falar aqui, eu sei que é um pouco complicado, um pouco, mas assim, sim, a gente cocria a nossa tristeza. Sim, a gente escolhe ficar triste, nem que seja lá no fundo, inconscientemente, mas a tristeza é uma escolha. Sempre lembrando, galera, primeiro consciência, pensamentos, depois sentimentos e emoções, tá? Ok? Então, assim, claro que ao contrário, mas assim, primeiro a consciência. A consciência cocria sentimentos, emoções e depressão ou não. A grande questão, até lembrei de uma coisa aqui. Na verdade, estou lembrando de várias coisas, Gil. Acho que vou começar até a anotar. Tá pululando ideia. Então vai. Mas assim, energia da depressão, ela é uma energia fria, para começar. Ela é fria. A tristeza, a depressão, ela é fria. Como energia, ela é fria. Né? Então, outra coisa, quando você está triste, normal ficar triste, acontece. Mas quando você está triste e está bêbado, ou você está triste e está numa ressaca, ou você está meio deprê e está bebendo muito, isso vai fazer com que você tenha menos força para você sair desse buraco. Porque você está com energia baixa e está deixando a energia assim carregada e mais baixa. Então, assim, quando a pessoa, eu falo isso por quê? Porque a depressão, ela é uma enfermidade espiritual, digamos assim. E a parte espiritual, astrologicamente, você vai pegar a parte de Netuno. Netuno pega as ilusões, pega as bebidas. As bebidas, ela tem uma referência com o mundo espiritual. Resumindo aqui, eu vou dar uma volta aqui, mas a grande questão é que tristeza e bebida alcoólica, você vai perder até a força para sair disso, entende? Quando você está triste, mas você está com uma energia até assim, ali tranquilo, ali em cima, você vai ter mais força para você sair da lama. Agora, se você está na lama e fica bebendo e bebendo e bebendo, você vai mais para a lama e fica mais difícil sair dela, entende? Então, o que eu sempre falo, né? Se você está triste, depressivo, e assim, e aí fica uma dica também que é um outro tópico aqui que eu anotei, Ju. Quando a pessoa está triste, depressão também, né? Uma coisa mais forte, né? Fazer pelo outro. Tá me ouvindo direitinho, Ju? Tô. Falou assim, quando a gente está triste, fazer pelo outro. Aí travou. Tá, então assim, mas quando travar, me avisa aí, galerinha. Então assim, quando tiver triste, Ai, qual, qual que é a dica que eu dou? Você fazer pelo outro. Você a sair um pouco da sua própria polaridade, que está ali negativa, tentar se polarizar para positiva, pensar no outro, tipo outro. Ai, Rafa, mas eu só vou fazer um bem quando eu estiver bem. Ah, então você não vai fazer bem nunca, porque a gente está sempre trabalhando, estressado, ocupado, às vezes com problemas de relacionamento. Se você pensar, eu só vou ajudar quando eu estiver super bem, minha vida super bem, tudo cor-de-rosa, eu ganhando bastante dinheiro. Bom, se você for esperar tudo isso para ajudar alguém, você não vai fazer nada. Para ajudar alguém, é só ajudar alguém. Você não precisa estar nada, porque você nem está no processo. O processo é o outro. Então, é o bom dia com intenção, né, Rafa? exatamente. A intenção, se a sua intenção está em fazer o bem para o outro, se você está com um problema de relacionamento, isso não importa quando você vai dar um presente para uma criança. É a intenção do presente que você está dando para a criança. E na hora, a sua depressão, ela nem vai aparecer, ela nem vai estar lá. Nesse momento,
o bichinho da depressão, ele nem te acompanha, entende? Então, para depressão, claro que depressão tem a ver com várias questões, você tem que analisar o porquê da depressão e combater o inverso daquele problema. Depressão pode vir por vários motivos, né? Enfermidade, relacionamento, trabalho. Então, depressão é uma coisa que você tem que conversar, é terapêutico mesmo, né? Mas num geralzão, geral, o que eu falo pra galera é, tá muito triste? Sai um pouco de você e vai fazer pelo outro. Dá uma ajuda, dá uma ajudada até na sua própria tristeza aí e ir embora, né? E outra coisa, Ju, pegando o gancho aqui que eu falei, uma coisa que aumenta a vibração, que te coloca ali, você falou até o que você pode falar, né, coisas do coração, né, que atrai os anjos, né, é arte. O que os anjos gostam, imagino eu, é arte, fazer arte, entende? Uhum. Música, música, você cantar. Oração é uma arte, uma forma de arte, né? Se você for parar para pensar, né? Então, você fazer arte, você está de acordo ali com a frequência, a energia dos anjos. Eu tenho certeza que quando as pessoas... Tá ok, Ju? Ó, eu tenho certeza que quando as pessoas estão fazendo arte, cantando, coisas positivas, assim, né, no geral, assim, pintando, eu tenho certeza que os anjos estão ali acompanhando, inspirando. Só que, assim, eu acho que quando a pessoa também está se drogando, ela está ali passando por os maus momentos, eu acho que é nesses momentos que os anjos estão ali também, Ju. Uhum. Entende? Porque, assim, ó, até lembrei de uma coisa aqui. Tem gente que fala assim, Rafa, lá sei lá, na Cracolândia, em algum lugar muito pesado, os anjos não estão lá, porque ali não tem a frequência, os espíritos bons não estão lá, porque ali a pessoa está em outra frequência. Não, eles estão lá, justamente eles estão lá. Estão lá de olho, estão ali na porta, esperando um chamado. Você está triste, o anjo só está ali, tipo, inspirando alguma coisa positiva, passando alguma informação legal. Imagino eu, tá? Então, por exemplo, lembrei aqui, Ju, tem uma banda que eu gosto que chama Seven Dust. Seven Dust. Eu amo essa banda, né? O modern rock misturado com nu metal. Mas enfim, tem um clipe deles, só preciso lembrar do nome da música. Tem um clipe deles que tem uma garota ali, ela vira uma moradora de rua, ela é expulsa de casa, ela vira uma moradora de rua, e aí fica uma... Só de falar eu já me emociono, assim. Depois a galera fala que o rock é do capeta, né? Não, não é não. Tem muito rock aí que é dos anjos, tá? Então, assim, é porque essa é uma banda de rock pesado, mas assim, até me emociono, porque ela é expulsa de casa e ela fica vagando e ela fica vendo tudo preto e branco, né? E aí tem um anjo que fica acompanhando ela, uma anja, né? Fica acompanhando ela. E aí ela tá num restaurante assim e chega dois caras e começa a falar pra ela, tipo assim, para tentar comprar ela, para ela virar garota de programa, né? E aí dão dinheiro pra ela na mesa. Na hora que dão dinheiro pra ela, o anjo acho que toca no ombro dela e ela pega e tira o dinheiro assim e vai embora. Aí na hora que ela sai do restaurante, fica tudo colorido, ela começa a ver tudo colorido. Então, assim, eu acho que os anjos, Não, esse clipe é lindo, eu amo essa música, eu quero tirar muito ela no violão, fazer uma versão dela. Eu já lembro do nome dela aqui, mas assim, então o finalzinho aqui eu lembro. Então, assim, é um clipe lindo, é uma música, assim, que eu gosto, né, mas é um rock pesado. Então, eu acho que os anjos, eles estão nesses momentos, sabe? Dando um toque, dando uma energia, te inspirando. Se o mal tá lá falando umas coisas, os anjinhos também, às vezes, estão soprando alguma coisinha, só uma inspiração. Um anjinho de abelha. Bom, e como que tá o tempo aí, Ju? Eu sei que aqui é um pouco mais rápido. Ainda faltam uns 10 minutos ainda, Rafa.
Eu 10 minutos? acho. Eu acho. Tá, tá. Mas você tem alguma pergunta, alguma questão? A galera aí tem alguma Eu ia perguntinha? só falar pro pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, gente, deixa aqui, pode perguntar para o Rafa, que ele tá aí para responder. Eu ia perguntar uma coisa, mas a hora que você falou da hora fugiu. Ah, lembrei. Essa questão do anjo ficar sempre na espreita, a Lorna fala isso, né? A Lorna é uma autora, a Lorna Byrne, ela é uma autora irlandesa que eu acompanho, eu gosto muito, porque ela vê mesmo anjo, né? Igual acho que Tá. você vê energia, ela vê anjo mesmo, desde pequena. Então, ela fala que mesmo uma pessoa que não acredita, não tem a frequência, ele fica de longe olhando, assim, sabe? Isso ela conta, né? Então fica de longe, mas não interfere diretamente, né? Fica ali meio que intermediando, mas não consegue interferir, porque não dá, porque tem a questão da permissão, né, Rafa? A questão do livre-arbítrio. Né? Você travou, Rafinha? Tá me ouvindo? Tá ok? Ok. Tá. Acho que travou porque eu mandei uma mensagem. O nome da música é Live Again, Live tá? Do again. Seven Dust. É. Ok. Ouvi tudo que você falou e eu super, 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 super concordo com tudo que essa moça estudiosa, A essa clarividente dos Lorna. anjos falou, a Lorna, porque assim, livre-arbítrio, a polaridade positiva, ela só age no livre-arbítrio, né? A polaridade negativa, né? E aí a galera pode chamar do que quiser, porque pode entrar muita coisa aí, né? A polaridade negativa, ela quer te manipular, ela quer te controlar. Cada vez que uma entidade negativa te controla, ela controla uma pessoa, ela dobra o poder dela. Tem isso também, sabia? Pouca gente sabe disso. Quando alguém da entidade negativa comanda alguém, ela dobra o próprio poder dela. Então, por isso que eles têm essa coisa também de controle, de comandar, porque eles querem poder. Isso está tudo envolvido. Agora, a polaridade positiva, ela quer só amar e fazer o bem, sem nada em troca, no livre-arbítrio. Mas, assim, se você estiver lá na lama e você realmente orar, pedir, chorar, o anjo vai vir lá, o espírito positivo vai vir lá, porque você pediu, está no livre-arbítrio. Eu escolhi, putz, eu quero parar de sofrer, e sabe? E aí vai aparecer alguém e, pô, você escolheu, vai te dar uma luz, enfim, cada um vai no processo lá. Agora, quando alguém quer fazer forçado, aí você sai do livre-arbítrio, é um pouco complicado, né? Agora, você tem que ter realmente, você tem que dar permissão para o anjo, pedindo. E qual que é a permissão das entidades trevosas? Vamos por diabinhos, né? Já que a gente está falando de anjo, vamos chamar de diabinhos, né? Qual que é a permissão? Cigarro, bebida alcoólica, narguilé. O narguile, quando a pessoa fuma narguile, né? Aquilo é um defumador para atrair energia ruim. Aquilo é um defumador ao contrário, eu falo, né? E eu falo não porque eu acho, eu pensei, não, porque eu já fui em lugares com narguile e aquilo atrai coisa mais negativa ainda. É incrível. E sem contar com o pulmão, né? O narguile faz você ficar fumando lá horas ali, é mesmo que você fumar 50 maços de cigarro, até mais. É um defumador de capetinhos. Capetinho adora, né? E tem um monte de capetinha por aí, Ju. Defumador de capetinho, eu amei. Mas não de espantar, é de chamar, né? Sim, nossa, Deus que me livre, Rafa. Deixa eu só Ju, responder a pergunta do Igor. Ele está perguntando se os anjos entendem hebraico mais a intenção. Os anjos, eles entendem a vibração que você emana. Eles entendem não. energia. Você pode falar inglês, finlandês, chinês. Se você não tiver intenção, vai ser palavras jogadas ao vento. Correto, Rafa? Super, super, hiper correto. Inclusive, legal voltar nesse assunto. Quem mandou essa questão, Ju? Foi o Igor. Igor, seguidor querido. Muito legal.
Beijão a Igor. Muito legal essa questão. Voltar nessa questão, porque assim, uma coisa que eu sempre falo também, cara, e eu aprendi isso com um amigo há muitos anos atrás. O principal de tudo é intenção. Tudo na vida, no fim, é intenção. Ah, você está falando aqui nos podcasts, qual que é a intenção? Falar das energias, passar todo o conhecimento. Essa é a intenção. Ajudar as pessoas a despertar para as coisas que estão por trás das aparências. Essa é a intenção. Ah, você corre na Fórmula 1. Qual que é a intenção? Ser o mais rápido. Ah, eu atendo as pessoas. Qual que é a intenção? Eu sou bom em ajudar as pessoas. Mas eu também quero viver no mundo terreno e ganhar o meu dinheiro. Então, assim, tudo tem intenção, mas a intenção é o principal. Então, quando você está com alguém, por exemplo, você vai sair com alguém, a intenção é só ficar com essa pessoa. Não está nem pensando em fazer bem para a pessoa. Está pensando só na sua intenção. Você entende que já está estranho? Então, a intenção é o principal. Ju, eu queria... mas eu também concordo. Eu acho que esses seres mais puros, crianças, bebês, anjos, espíritos bem sutilizados em outras frequências, eles comunicam principalmente com energia. A comunicação é principalmente por vibração. energética. É por vibração. Uma coisa que eu queria falar, Ju, eu não queria deixar de falar aqui, né? Na verdade, assim, tem várias coisas, assim, que, enfim, ainda dá para falar, mas sobre crianças, né? Cara, o que coloca você numa alta vibração, numa alta frequência, é quando um bebê te olha nos olhos e ele gosta de você e quer ir para o seu colo. Na hora que um bebê te olha e ele quer ir para o seu colo, você está numa vibração boa. Você chegou lá. Termômetro de vibração. Termômetro. Perfeito. Termômetro. Então, parâmetros, né? Parâmetros. Então, assim, quando você quer ficar numa frequência boa, vai lá brincar com a criança. Quer ficar numa frequência boa, vai lá fazer alguma coisa, uma doação para uma criança numa favela, numa comunidade bem pobre. Assim, não sei, acho que já está quase terminando o tempo, mas assim, quando a galera fizer uma doação para uma criança na favela, que a criança está lá brigando com os irmãos por 2 bolachas. Tipo, tem 2 bolachas, 3 crianças, elas estão lá brigando, a mãe está gritando, tá uma gritaria, tá uma briga, daquele beco escurinho, aquele barraco ou uma casa até de tijolinho vermelho, ali, sabe, uma pobreza mesmo, assim, sabe? De material, tá? Não estou falando que é pobreza de espírito, tá? Mas às vezes você vai entregar lá, tá aquela gritaria, tá pesado, as crianças estão chorando. Aí você fala, galera, ó, recebi uma doação aqui de alguém e vamos comprar umas bolachas ali no mercadinho, dentro da própria comunidade, tá? Mercadinho dentro da própria comunidade. Ou favela, vai depender de onde você tiver os nomes, né? E aí quando você compra as bolachinhas para elas, cara, e bolachinha, brinquedo, ela estoura de luz e ela te abraça porque ela quer, não é que você pediu, você está ali só cumprindo o dever. Aí ela vai te abraça, nesse momento você fala, atingir a frequência dos anjos. Nesse momento você fala, aqui tem um anjinho me abraçando e eu estou na frequência angelical, pode ser que eu vá para casa e tudo mude, mas nesse momento os anjos estão tudo felizes, né? Então você fazer ali pela criança e também pelos animais, né? Os animais, eu não vou me estender muito aqui, mas os animais eles têm naturalmente eles têm em volta deles uma luminosidade de pureza, tá? Não todos, mas a maioria, tá? Tem uma luminosidade que acompanha eles, de uma pureza diferente. Então, o que acontece? Quando você está brincando com o gatinho, brincando com o cachorrinho, você fica banhado nessa pureza, nessa luminosidade, tá? E é o momento que você está na frequência dos anjos. Quando você salva um cachorrinho, quando você cuida de um gatinho de rua, aí você está na frequência dos anjos. Quando você resgata um bicho e você dá amor mesmo, porque tem muita gente que resgata, queria terminar falando isso, assim, tem muita gente que resgata, Ju, só que resgata, mas deixa o bicho preso, não passeia com o bicho várias vezes,
às vezes grita com o bicho nunca sai do quintal de trás, fica só no quintal de trás, o bicho nem vê o movimento ali na frente. Então, quando a pessoa salva um bicho e fica assim com o bicho, é melhor deixar na rua, talvez, né? Agora, quando a pessoa ela dispõe o tempo, ela brinca mesmo, ela dá atenção, vai, e ela passeia, e passeia de novo, e dá mais atenção, aí você está, sabe, se aproximando do bicho, da criança. Muitos pais reclamam, o meu filho não me obedece. Você não brinca com ele, você não abraça, você não dorme junto, você não dá atenção, você não assiste o desenho que ele está assistindo. Como você quer que seu filho tenha uma frequência com você? E aí, quando eu falo disso, eu estou falando de anjos, que crianças estão ali, meu, estão equalizados ali na frequência dos anjos. Então, assim, se você não está dando atenção para o seu filho, como você quer que seu filho te obedeça? Ele não tem nem você como referência. A referência do seu filho é o YouTube. Entendeu? Exatamente. Deu uma travada, mas pode continuar na chinelada. Mas pegou essa parte do YouTube? Sim, sim. Então, Perfeito, Rafa. E eu queria terminar, Ju, não sei se ainda tem mais um tempinho, tudo, mas assim, eu queria falar um poeminha aqui rapidinho. Não é um poeminha, mas né? É só uma frasezinha aqui do filme que eu falei, né? Que é o Tão Longe, Tão Perto. Far Away, So Close. Far Away, So Close. É um filme de 93, é o segundo filme. Mas eu acho o Asas do Desejo, de 87, do Wim Wenders, o diretor, eu acho melhor. Mas isso que eu vou falar aqui é o segundo filme, né? Na verdade, assim, o filme é alemão, aí eu assisti com legenda em inglês, para estudar, mas aí eu pus em português aqui para ver como ficava e fazer uma tradução aqui para a galera. Né? E é o seguinte, não é uma poema, é só uma frasezinha, né? Mas assim, ó, os humanos não veem mais como nós. Os olhos deles se acostumaram só a tomar. Eles observam e tomam. Eles não sabem mais dar. Nossa, chinelada angélica para todo mundo. Perfeito, Rafa. Bom, temos mais minutinhos. Você quer ver mais alguma coisinha aí? A Adriane falou que amei. Beijão, Adri. Adriane, eu quero deixar um beijo especial para ela, porque ela que fez a pergunta de como aumentar a vibração, que é o motivo dessa live. Então, Adri, coraçãozinho para você. Muito obrigada. Eu espero que você tenha gostado da live. Rafa, eu só quero responder. Quando você estava falando do narguile, tem uma pessoa, o Rick Modas, que pergunta se é por causa da nicotina, mas na verdade não é só isso, né? Na verdade por trás tem uma energia aí. Dá para explicar rapidamente? Eu vou explicar rapidamente, mas é o seguinte, por trás do cigarro não tem só nicotina, tem acho que 400 coisas cancerígenas, tem trevas, tem morte, tem doença. Por trás do cigarro, tudo que você imaginar de ruim está por trás. Então não é só a nicotina, é todos os venenos que eles põem lá dentro do... Vou rapidamente falar aqui. Antes de abrir o terceiro olho, eu ficava analisando o cigarro e eu ficava pesquisando, época sem internet. Ali com 15 anos eu fumava, né? E eu ficava pesquisando o que tinha dentro do cigarro. O que tem dentro do cigarro? Como eles fazem a propaganda? Quem vende isso? Como as indústrias vendem isso? Como eles manipulam? Como eles mentem? Eu ficava analisando isso. Isso é uma das coisas que abriu o meu terceiro olho. Analisar por trás das coisas. E eu analisava muito, eu estudava. Tanto é que quando eu me mudei para essa casa, eu joguei umas reportagens fora. Eu achei uma gaveta só de reportagens sobre o cigarro que eu tinha quando eu tinha 15 anos e eu fumava, né, cigarro. Outras coisas também. Sim, eu achei uma gaveta de reportagens de estudos sobre cigarros, drogas, etc. Porque eu queria saber o que tinha por trás disso. E não é só por trás do produto, que o produto a gente sabe que é veneno puro. É veneno puro. É por trás de quem está vendendo o produto. Eu quero saber quem está vendendo. Aí você vai descobrindo espiritualmente, é uma manipulação.
Mas eu queria terminar, Ju, falando de amor, né? E só para finalizar, assim, Vamos voltar para falar de amor. vou voltar para o amor. Então, assim, e respondendo lá, né? Então, assim, quando você fala da frequência do coração, né, do amor, inclusive, Ju, é legal você ter citado isso, a gente até fechar com isso, porque a frequência do amor é a frequência da empatia, né? Porque aqui no umbigo, aqui na região, aqui mais para cima do estômago, esse aqui a pessoa ainda está muito voltada em si mesma. Aqui, ainda a pessoa está olhando para ela. Por isso que a galera até brinca, isso aí só olha para o seu umbigo. Olha que frase super interessante. E aí quando você sobe para cá, do coração, aqui é a frequência que você consegue já ver o outro. Só que assim, não vou estender muito nisso, mas quando você vê o outro, aí tem a questão da empatia, mas aí você pode gostar do outro ou não, ou amar. Você pode amar ou não gostar dele. Mas pelo menos o outro é reconhecido. Então, essa vibração aqui, normalmente os terapeutas têm, você tem super, 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 que é a vibração do pensar no outro, se preocupar com o outro, de você já entender o outro é importante. Hoje mesmo, assim, eu não vou contar aqui para a galera tudo que a gente conversou, mas quando você fala, quando você responde as pessoas que chegam no WhatsApp, né? Aquilo que você me falou hoje, assim, não vou contar qual foi toda a conversa, mas quando você fala, Rafa, mas eu vou lá, eu respondo eles e já mostra a preocupação que você tem em responder às pessoas, em entregar justamente aquilo que você fala que você entrega, você entende? Então, preocupação com o outro, isso já é muito da frequência do coração, você entende? E eu não estou falando isso só para elogiar, é um exemplo de verdade. Então, essa preocupação que você tem com o outro, isso já é frequência do coração, né? E aí, quando você fala coisas inteligentes, sábias, como você sempre fala, você também é super da comunicação, juntando o coração, aí que é interessante, né? Você juntar a garganta, a comunicação, com o coração, né? Na verdade, coronário com o coração, visão, olhar com os olhos do amor. Comer, eu não entrei muito nesse papo aqui, mas anjo é vegetariano, tá, galera? Imagino eu. Mas eu nem entrei nesse papo aqui para. Acho que anjo nem come, Rafinha. Ele se alimenta de energia do sol. Do sol, das flores, não sei. Então, assim, Da mas natureza, né? amor também no estômago, amor quando você está transando, amor quando você está conseguindo as coisas materiais. Se você conseguir envolver o centro, né? Centro que eu chamo até de energético, né? O centro energético seria o coração. O centro físico é o umbigo mesmo. Olha que interessante. O centro terreno físico é o umbigo, mas o centro energético, espiritual, é o coração. Ao meu ponto de vista, né? A gente um dia debate tudo isso. Mas é isso, Ju. Perfeito. Rafinha, eu amei. Eu não sei quanto tempo tá agora, eu tenho medo do Instagram derrubar, mas eu amei, dá vontade de ficar ouvindo você falar. Até esqueço que eu que estou de anfitriã aqui. Tem uma pergunta da Mônica, por que nossos chakras ficam vibrando? Tá. Bom, vamos indo, se o Insta a gente, Não já vai tá sabendo, derrubar, a gente já não vai derrubar, porque aqui é só luz, paz e amor. Hoje o Insta vai deixar o dobro, vamos 2 horas. Não, Rafinha, acho que aí ele não chega. Outra coisa, eu vou falar da vibração, mas é o seguinte, sempre lembrando que os anjos, isso eu aprendi com a Juju, tá? Sempre lembrando que os anjos, eles são seres de proteção também. Mensageiros e seres de proteção. Então, proteger a criança, proteger o bichinho, proteger os bichinhos, ao invés de matá-los, protegê-los. Ao invés de sacrificá-los, dar a sua própria vida por eles. Ao invés de, sei lá, assassiná-los, a pessoa pegar
e cuidar deles e dedicar o tempo, o amor para eles, tá? Então, anjinho é proteção. Eu falei que eu não ia falar, mas acabei falando, né? Enfim. Bom, vibração. Tudo vibra. Tudo vibra. Energia é vibração. Energia é frequência que causa as vibrações, e as vibrações vão causar geometrias, e assim vai. Então, o que acontece? O pulso, ele pulsa. Titãs, Tem uma vibração. né? Ah, Falei, verdade. Tá. titãs. Muito bom. Então, tudo pulsa. Então, assim, tudo pulsa, tudo vibra. Então, quando alguém fala assim, ah, Rafa, não sei o que, vibrou. Então, mas você toda está vibrando. A sua voz agora está vibrando. Você toda está pulsando. O teu coração está pulsando. Então, tudo vibra e pulsa. Então, quando alguém fala assim, o chakra vibra, os chakras vibram porque eles são energias. E energia é frequência. E frequência vibra e cria formas. Então, mas tudo na consciência primeiro, tá, galera? Então aí entra justamente o que a Ju trabalha, que é o Theta Healing, que é as questões das crenças, que é o que a gente co-cria. E aí eu até deixaria Exatamente. a deixa aí para Ju para falar do trabalho dela do Theta Healing. Tudo que a gente pensa, a gente emite uma energia, assim como você falou, né? E se a gente. Crença é assim, se você acha que você não merece, né, receber amor, receber dinheiro, é isso que você vai atrair para você. É uma metafísica muito simples, né, Rapinha? Sim, é tudo cocriação. Tudo é cocriação. Ah, Rafa, mas e aquela pessoa que nasceu lá super pobre no lugar, ela cocriou aquilo? Na outra vida, sim. Na outra vida, sim. De alguma forma, ela foi para a frequência, para a cocriação. Ou, às vezes, é uma pessoa de luz que está no lugar ali, mas ela vai fazer muito bem ali, ela vai fazer umas coisas. Então, por isso que ela encarnou naquele lugar mais difícil. Então, tem isso também. Ó, vou falar uma coisa para vocês. Na minha concepção, aonde a luz tem que estar mesmo, aonde os anjos estão, é aonde tem pobreza, violência, dificuldade. Para mim é lá que os anjos estão, inclusive. Também. Esperando chamados, também, não está em todo lugar. Então, na verdade, bem dito, Gil, também. Eles vão estar em todos os lugares. Todos. Uhum. E se precisar, não sei como funciona, mas pode estar disfarçado também. Se tiver que entrar num lugar muito trevoso, ele vai lá, Com esconde certeza. a asa, Com dá uma escondida. certeza. Isso com certeza. Então, porque normalmente é o que o bem faz, né? O bem entra nos lugares mais difíceis, só que o bem dá aquela disfarçadinha, né? Esconde a asa, esconde o. Igual os capetinhos, eles tentam esconder os chifrinhos, né? Então tá todo mundo disfarçando e tentando entrar no local do outro, para dar uma causada, né? Ou para Hum, ajudar, ou para piorar, mas sempre tem, sabe? E aí, para as galera perceber, a galera olhar os sinais. E aí entra de novo o chakra coronário. Quando hum. você abre e fica na frequência do chakra coronário, você começa a entender com a sabedoria, aqui é sabedoria espiritual também, né? Aqui tem questões de clarividência, de não materialidade, mas aqui também tem a sabedoria espiritual. Então você começa a entender o que a pessoa fala, o que a pessoa posta, aí você começa a entender se ali tem um serzinho trevozinho, se ali tem alguém bacana, o que a pessoa fala para os outros, como ela faz. Você vai percebendo, ali tem um espíritozinho de porco, ali tem um capetinha. Então você tem que ficar percebendo esses sinais, porque tudo está aí. Tudo está. Uma menina, até um beijo para ela, Sofia, ela, filha de uma super amiga minha, beijão, Lu, ela uma vez comentou assim, Rafa, mas tudo que a gente vê tem um motivo, tudo, cara, tudo o que a gente vê tem um motivo, nada aparece por acaso. Quando você aparece, quando você vai para a rua e vê uma frase em algum lugar, quando você passa pela televisão e você vê um ator falar uma frase, se você ouviu aquilo, viu aquilo, tem um porquê. Nada acontece no espiritual por acaso. Tudo que você está falando, fazendo, o encontro meu eu e a Ju a gente se conhece desde da infância, né? Muitos Desde anos. Quando eu era jovem.
Quando era Ju, você não mudou absolutamente nada. Ah, Nada. Você é a Rafael, mesma Ju que eu conheci, você tinha 14, 13 anos, 15. É a mesma Ju, meu Deus. que exagero, gente, Rafael. Rafinha, Então, deixa eu só dar um recado para o tá. pessoal. Eu estou vendo que está vendo muitas perguntas, gente, mas não vai dar tempo de responder tudo aqui. Se vocês quiserem que o Rafa volte, digita aí que vocês querem parte 2, que aí eu chamo o Rafa de novo, a gente volta a comentar desses assuntos de energia. E, Rafinha, antes da sua mensagem final, eu quero que você faça seu merchan, onde as pessoas te acham, aonde elas devem te seguir, se quiser saber mais do seu trabalho. Por favor, agora é a hora do seu merchan. Tá, o meu merchan, então eu vou falar da minha ONG, tá? A minha ONG é do.lodo.ao.lotus. Do Lodo ao Lotus. É uma ONG de doação. Eu só recebo, tá? Eu já tenho os lugares para levar, eu já tenho um monte de gente, um monte de família, um monte de lugar para levar. Eu não pego coisas e vendo para fazer dinheiro, tá? Não sou um vendedor. É só doação mesmo. Se a pessoa quiser doar dinheiro, tranquilo. Todo dinheiro doado é mostrado, tudo que é comprado é mostrado e é mostrado publicamente, é mostrado ali no Instagram, no Facebook, todos os gastos, tudo, vem toda a planilhazinha lá, tá? Então é do Lodo ao Lotus, tá no Instagram, tá no Facebook, faz 15 anos aí. Eu nem falo que é minha ONG, é nossa ONG, é a ONG de todo mundo que doa, né? De todos os meus amigos, de todo mundo. Minha galera é forte na doação, tá? Eu sei que ninguém é perfeito, os amigos têm as briguinhas, nada, ainda mais tudo amizades de anos e anos e anos, assim, apesar que eu e a Ju, só pureza, tudo lindo até agora. Mas meus amigos, na doação, eu só tenho que elogiar. A galera, eu só tenho que elogiar. A galera é muito forte na doação. É incrível como minha galera doa e doa bem e doa constantemente nesses 15 anos. É impressionante. Então, esse é o merchan que eu quero fazer. Muito bom, Rafa. E casou com o assunto que a gente estava falando aqui, né? Sobre caridade, sobre pensar no outro, sobre doar, que isso é muito importante. Eu costumo falar que ativa o chakra cardíaco, você fazer Uhum. isso. E isso os anjinhos amam, os anjinhos adoram, né? E, Rafinha, gratidão pela sua live, por toda a informação que você trouxe. É uma honra ter você aqui. Todo mundo pediu parte 2, então já anota na sua agenda. Eu vou te roubar de novo. E, Rafinha, mensagem final para a galera. Tá. Bom, mensagem final para a parte 2, eu já tenho um outro filme mais legal ainda desses do que esses que eu citei, também sobre anjos, muito legal, muito bom, um filme maravilhoso, mas vou deixar para a parte 2. E a mensagem final eu amo todo mundo, obrigado muito mesmo por todo mundo aí, por todo o apoio. A Pri ficou aí, a Pri é um anjo, a Pri é um anjo, a galera quer ficar na frequência dos anjos, dá uma olhada no podcast Bosque Sagrado, aí você vai estar sempre ali na Não, a frequência Pri, dos eu anjos. vou corrigir, a Pri é uma fadinha. Fadinha, verdade. E as A Ju é uma... fadinhas são prima dos anjos, então a Pri é fadinha. a Pri é fadinha, a Ju é um anjinho, a Tati é a nossa A Tati é rainha. a rainha solar. Eu amo o Dani, que o Dani está aqui também. O Dani também sempre está nessas frequências, né, das crianças. Ele faz um trabalho espiritual para as crianças. Eu nem vou falar muito do Dani, senão eu vou emocionar também, assim, porque eu acho que as pessoas que fazem coisas para crianças, assim, eu fico até, sabe, ó, chorei. Então, essa é a mensagem final, assim, fazer pelas crianças. Vou parecer o Pelé, sabe quando fez o meu gol? Vamos fazer pelas criancinhas. Então, Está certo. então é isso, Ju. Obrigado, galera. E assim, ó, Ju, muito obrigado mesmo. Te amo. Imagina. Amigucha, desde os tempos escolares, mudou nada. Sempre essa energia super alta, super bonita, super simpática, super inteligente, super divertida. Eu lembro da Ju lá na infância, lá na escola, sempre sorrindo, todo mundo adorava ela. A Ju era assim, uma das poucas pessoas
que ninguém zoava, sabe, de fazer bullying, zoar, porque a Ju era tão legal, quem vai zoar a Juliana? Não tem como. Porque naquela época todo mundo zoava todo mundo de qualquer jeito, não importa quem você fosse. Mas a Ju, cara, não tinha, não dava como. A Ju era tão carismática, tão legal, ela ria de tudo, de todo mundo. Então, assim, é uma honra ser seu amigo e muito obrigado, Ju. Esperei 30 anos por essa live. Ah, mas você é muito exagerado, mas eu agradeço, porque eu sei que você enxerga isso no fundo, assim, né? Você fala com o coração, então eu fico muito feliz, gratidão. E muito obrigada por estar aqui, por dispor seu tempo, de verdade, foi lindo. Eu espero que as pessoas todas aqui tenham gostado bastante também. E vamos fazer essa parte 2 aí, tá bom? Rafinha, você Obrigado, Ju. sabe sair ou não? É, com certeza não. Vamos lá, quem sabe É sai ao algum vivo. xizinho que você aperta aí. Tá, o xizinho? Tá, então nos vemos, galera. Tchau. Beijo, Rafinha. Eu só vou me despedir do pessoal. Tá. Mas você pode ficar enquanto isso. Pessoal, essa live vai ficar gravada aqui no Instagram. Eu vou colocar no YouTube também, para quem quiser assistir por lá. Eu agradeço a presença de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo gigante para todo mundo que esteve aqui comigo hoje. E uma boa noite para vocês.